como você acha que a população vai... Por exemplo, digamos que o Renan chega à presidência e aí começa as operações para combate com o crime organizado. Você acha que o governador que não apoiar vai ser, tipo, linchado pela população ou a população vai só não ligar para isso? Isso é mais complicado do que parece. A principal dificuldade, na minha avaliação, do combate às facções chama-se mídia. Mídia, isso aí a gente tem, é delicado. Por quê? Eu enxergo, assim, eu consigo enxergar tranquilamente o cenário em que a gente começa a fazer uma operação dura aí numa favela e aí morrem alguns inocentes. Sim, com certeza. Por mortes colaterais devido ao fato de que um conflito armado dessas proporções é um conflito difícil. É como uma guerra civil, né? É, exato. O que eu acho que aconteceria ou acontecerá, caso venha, eu acho que nós teremos um cerco midiático. O que isso significa? Isso significa que a Globo, por exemplo, os jornais, vão retratar isso aí e fazer matérias e matérias e matérias e matérias e matérias e matérias em cima de um erro policial. Mas teve lá a operação para libertar o complexo da Maré, blá blá blá. Aí morreu o menino de 12 anos, tiro perdido, mas verificou-se que a bala é do policial. Eu acho que a Globo vai pegar isso e vai fazer, ou a Globo, a Record, enfim, a mídia, vai fazer disso um cavalo de batalha gigantesco. Aí vai ser matéria no Fantástico, vai ser um monte de coisa. Visando a criar na mente do eleitorado uma ojeriza pelo processo que está acontecendo. E a mídia, quando ela quer fazer, ela faz, entendeu? E aí você está dizendo, vai ter novela sobre violência policial, a matéria no Fantástico. Não, vai ser, sim. É assim, vai ser um negócio. Eles vão dar mais mídia pra pessoa inocente morta, que, sei lá, vai ser muita minoria do que de fato organizado perdendo força. Óbvio. Mas aí, qual é a minha posição? Minha posição, não parar jamais. E eu acredito que seja a posição do Renan. Sim. Não para nunca a operação. A operação vai até o final. O policial errou, beleza, manda ele pra corregedoria, ele vai ter que pagar. Mas o presidente vai dizer, estamos aqui com as forças policiais, plá, a gente conseguiu isso, lamentamos as mortes colaterais, pessoas cometeram erros, eles vão ser punidas devidamente, de acordo com o processo legal, mas seguiremos com a operação, corporação está comigo, e manter a firmeza. E se o governador, eventualmente, ele rói a corda, porque também eu não confio, eu só confiaria em governador da missão, mas se o governador não é da missão, aí o cara rói a corda, a mídia tá me pegando, vamos parar. Beleza, aí você chega e você pega o exército. Vai parar a polícia, não vai parar? Vamos botar as forças militares federais aqui. Vamos intervir aí. Não vai parar o negócio. 5 valetes. E não é, eu vi, e não tem que parar nunca. Não mesmo. Tipo, tem que seguir, aconteça o que acontecer, até obter o resultado. Quando o resultado for pacificou o complexo da Maré, ou pacificou, tipo, tirou os caras, tá limpo agora. Aí você faz matéria em cima disso. E o que... Eu vou dar uma ideia polêmica. Por favor, não me matem aqui e não fiquem... Minha opinião, minha, não é do MBL, é minha. Pessoal, eu não acho que a gente tem que fechar a TV estatal brasileira. A EBC e tudo mais. O Kim já criticou muito isso aí por ser privatizar ou fechar? Fechar, por ser cabide de emprego. Eu acho, assim, que nós podemos dar como eu vou dizer, uma funcionalidade real à TV estatal brasileira. No sentido que hoje ninguém assiste essa bosta. Mas a gente pode criar uma coisa séria ali. Sim. Para que seja um veículo de informação nosso. Isso sem falar das redes do MBL, do próprio MBL. As redes do MBL... Veja, me perguntam isso. O que aconteceria com o movimento se a gente... vai ficar muito grande. Você ganhou a presidência, você é o movimento da direita. Você pega todo o movimento, todos os porta-vozes que a essa altura do campeonato vão ter, sei lá, o tamanho do Nicolas, você pega tudo isso, esse mar de gente, você faz uma coisa midiática contra a TV.
Aí você vem a influência da TV de um lado, mas você vem a influência toda das redes sociais de forma organizada e coesa, batendo contra. Com TV estatal batendo contra, com o presidente da República indo fazendo pronunciamentos na TV, porque as TVs são obrigadas, batendo contra, é isso. E é uma luta midiática pesada. Sim. E disso, ó, foi liberado para convencer a mente da população. Se você conseguir manter a sua popularidade e ver que a sua popularidade está crescendo, apesar do cerco midiático, você chega e você continua. Tem muita gente que está dizendo que a ideia é... Mas isso é algo a ser discutido. Veja, isso é algo a ser discutido, essa é a minha opinião. Eu não sou dessa coisa que tem que tirar os ativos midiáticos da mão de quem está no Estado. Eu acho que quem está no Estado, ele tem que ter os ativos midiáticos para você poder se comunicar. Porque pensa o seguinte, a mídia vai fazer um cerco midiático. A mídia vai fazer um cerco midiático. Isso é real. Não pense que é assim, você vai fazer qualquer coisa e a mídia vai ficar assistindo, olhando. Não, com certeza a mídia já não gosta da gente, pô. Agora nós estamos tendo um pouco mais de simpatia do jornalismo profissional. Sim. Nesse momento, mas mesmo assim não é tanta, né? Vocês viram como foi essa batina na Globo. Foi difícil. As mulheres já estavam lá, com a cara amarrada. Não teve sorrisinho, não teve ninguém ali. Teve muita pressão, você tá ligado? Existem muitos canais que não curtem a gente, que faz perguntas bem difíceis. Óbvio. Por exemplo, aquela garota, não sei se você vai lembrar, a garota que foi na convenção da missão, ela foi fazer a sabatina com o Renan. E assim, eu não vou me esquecer da pergunta dela. E teve basicamente uma pergunta também, acho que se eu não me engano foi da Natuza. Não, foi da Sadi. Que assim, elas basicamente tiveram perguntas bem parecidas, porque a garota da Folha de São Paulo disse lá na convenção pro Renan que ele tava dizendo que as pessoas das favelas não tinham direitos e que elas são sim consideradas pessoas que têm direitos assegurados pela legislação. Sim, como se a gente fosse matar o cidadão da favela, né? Como se o prender matou valesse, sei lá, pro favelado. O cara é lá favelado, trabalhador, ele tem as coisas dele e a gente vai matar o cara. A Natuza também, ela basicamente também falou que o Renan ia tirar as pessoas das suas casas, deixar elas morando na rua pra poder fazer a desfavelização. Não, cara, não é assim. Coisa assim. O fato é o seguinte, tendo uma operação dessa proporção, considerando a cabeça dos jornalistas, considerando a orientação dos jornalistas desde sempre, a gente tem que entender que vai haver um cerco midiático fortíssimo. Fortíssimo. A mídia vai tentar descredibilizar uma operação dessa escala no dia 1º. E a forma de descredibilizar uma operação dessa escala é pegar mortes colaterais e transformar essas mortes num martirológio, em que você fala disso 24 horas por dia. Para dizer que a polícia tá matando todo mundo, que tem o genocídio do povo preto e favelado, coisas desse tipo. Então isso vai acontecer. E a forma de você contrabalançar isso aí é você tendo poder de fogo midiático. O que é poder de fogo midiático? Você tem que ter a mídia na mão. E assim, aí, ou você vai ser muito autoritário, ao ponto de dizer que agora você vai fechar as redes, o que é um absurdo, a gente não vai chegar nesse caminho, ou você vai ter uma rede pública para te ajudar, e você vai ter a mídia digital. Eu acho que você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter uma rede pública e a mídia digital. E aí você faz o contrabalanceamento do cerco midiático que vai vir dos inimigos. E aí o cara fala A, você fala B. O cara fala A, você fala B. O cara fala A, você fala B. Entendeu? E aí as pessoas, por exemplo, pessoas nossas que são liveiros, serão grandes caras de mídia, sei lá, um cara como Merreiro. Um cara como Merreiro. O Merreiro, ele tem que ter uma influência num eventual governo da nação, tipo do William Bonner da missão, tá ligado? Sim, ele tem que ser um cara grande, um cara muito conhecido, com milhões de seguidores. Ele sabatinou o Haddad e o Tarcísio. Tô ligado, ele tá fazendo um trabalho esplêndido lá na Jovem Pan. E ele tem que ser um cara grande da mídia, para que ele esteja contra o cerco midiático que vai vir do outro lado. Porque senão, se você não tiver isso, se você só tiver a operação funcionando, mas não tiver poder de fogo midiático, você vai perder, cara. Porque esses caras eles vão fazer a sua caveira, eles vão fazer. Eles vão fazer. O Jair Bolsonaro, verdade que se diga, sofreu um cerco midiático fudido, desculpa aqui a palavra, pesado na época dele. Claro, ele não soube lidar. Porque a forma como o Bolsonaro lidava e lidou com todas as questões, desde o princípio, sempre foi uma forma simbólica. Então ele não fazia bosta nenhuma e ele ficava falando várias coisas. E ele puxava controvérsias, ele ficava ali porque ele queria lacrar para as redes sociais. A fórmula que fez ele ser presidente
que foi lacrado para as redes sociais, é uma fórmula que ele continuou a usar quando ele era presidente. E não dava mais para usar. Ele é um governante em exercício. Ele não vai ficar ali lacrando, no cercadinho e puxando controvérsia com jornalistas. Não se trata disso. Trata-se assim, você chega lá, você trata todos os jornalistas muito bem, tudo muito formal e tal. Mas veio o circo midiático, você vai vir com a sua mídia, que não é ele, o próprio Renan, que vai fazer live, ele será o presidente, ele tem outras coisas a fazer. Aí coloca na mão de várias outras pessoas que têm a capacidade de comunicação, e essas pessoas fazem um contrapeso midiático ao circo midiático. Simples assim. E aí, como disse, equilibra o jogo, sabe? Você começa a equilibrar o jogo, a balancear o jogo, entendeu? O que eu acho que vai e aconteceria num eventual governo e com uma operação dessa escala, cara, que é uma operação militar gigante, muito complexa, né? Outra coisa também que tem que ter, outra coisa assim fundamental, porque isso aí é outra parada, Heloísa. Que eu não vejo também muita gente falando, mas vou falar aqui. Numa operação dessas, vai também aparecer muito policial corrupto. Sim. Porque a corrupção, ela não está confinada aos parlamentares. A polícia, setores importantes, são corruptos também. Tem um monte de corrupto na polícia. E a mídia vai utilizar isso. A mídia vai explorar. Então, ao mesmo tempo que você tem o contrapeso midiático, você tem que ter também as operações de limpeza da própria polícia. A polícia tem que ser limpada no processo. Entendeu? Então, no processo, os elementos corruptos da polícia eles têm que ser desmontados. E se eles forem influentes, a influência deles ali dentro tem que diminuir. Você tem que nomear as pessoas para os cargos de chefia na polícia, todo mundo que seja muito honesto e muito alinhado. Todo mundo alinhado e todo mundo honesto. Alinhado com o projeto, né? O que não significa que o cara tem que ser filiado à missão, não é isso. Alinhado com a pauta. E honesto. E os elementos, as laranjas podres, tem que jogar no fogo. E essas pessoas que serão jogadas no fogo, elas têm que ter punições exemplares. Punições altas, para quando a mídia for abrir a boca, você falar, mas é o seguinte, o policial corrupto aqui no meu governo, ele tá pegando 30 anos de cana, entendeu? Ele não tem passar a mão pela cabeça de policial corrupto. Ele tá se lascando. É isso que está acontecendo. E aí você cria todo... E óbvio, e também já coloquem na conta o banho de sangue. Tá ligado? Porque também tem isso. Ou vocês estão achando o quê? Que as facções elas vão ficar paradas? As famílias de todo mundo que tiver no governo vai ter que tudo sair do Brasil. Eu já começo a falar aqui. Papo reto. Só vai ter que sair do Brasil ou ficar escondido ou ficar com muita segurança. Porque as facções elas vão atrás das pessoas. Elas vão atrás da família do Renan, vão matar eles. E da família de todo mundo. Ou o quê? Eles, assim, você vai lá e você faz uma grande operação, você vai derrubando todo mundo e todo mundo fica parado. Não, cara, eles vão... Vai ter uma guerra mesmo. Eles vão matar as pessoas. Eles vão abrir fogo contra familiares de membros do MBL. Eles vão perseguir as pessoas. Eventos de militância serão acossados por pessoas que vão com fuzil pra matar. É assim. Porque é uma guerra. E claro, isso não está acontecendo agora porque nós não estamos no poder. A missão não está no poder. Então, naturalmente, as coisas não acontecem. Ainda está no nível do discurso. E as ameaças já acontecem. Vide, por exemplo, quando a Amanda polarizou com força lá contra o Oruan, o que aconteceu? Você lembra, né? Teve ameaça. O cara lá, o amigo do Oruan, que era o sobrinho do Elias Maluco, o cara que decepou a cabeça de um jornalista da Globo com uma katana, o cara falou que ia violentar a Amanda. Entendeu? Ficou na ameaça e tal no discurso, porque a gente também tá no discurso. Quando começam os fatos vêm, cara. Você pediu contato, o contato vem, as coisas acontecem. Então você tem que ter uma hiperproteção de todo mundo. Ter muito cuidado com quem você vai colocar para te proteger, porque se você colocar uma laranja podre, a própria laranja podre pode ser associada ao tráfico, associada à milícia, ela pode ela mesma te matar. Você bota lá o segurança é mancomunado, o segurança mesmo dá um tiro na sua cabeça. Né?
Acho que muita gente tem que sair do Brasil. Assim, é um negócio. Você tem que ter todas as blindagens necessárias. E isso tudo precisa ser montado e pensado e concebido no detalhe. E esse é um nível de detalhe que não se encontra presente no Livro Amarelo e não tem como se encontrar presente no Livro Amarelo, porque esse é um nível de detalhe que você só obtém quando você chega lá e você vê concretamente como funcionam os detalhes da institucionalidade. Você pega realmente no mecanismo da coisa. Tudo isso tem que ser montado antes. Por isso que, claro, a declaração de guerra pode ser no dia 1, mas a efetivação ela tem que demorar um pouco. Porque você tem que criar o plano no detalhe, fazer todo o plano no detalhe, pensar em todos os cenários possíveis, os cenários mais sangrentos que tem, né? Ver, por exemplo, como tem sido a experiência do México e do Equador. No México e no Equador eles tentaram fazer, não conseguiram. A real é o seguinte, só teve um governante da América Latina que conseguiu, que foi o Bukele. E o Bukele precisou fazer muitas coisas, digamos assim, anticonstitucionais para manter aquilo alívio. Então, tem que ver o que é necessário fazer tudo que é necessário para você sobreviver a um processo desse, entendeu? Sobreviver mediaticamente, sobreviver politicamente, sobreviver física e existencialmente. Para aí você realmente tocar o barco e conseguir chegar no resultado, né? Ao mesmo tempo, se você conseguir chegar no resultado, eu acho que você terá uma popularidade tão grande, você terá tanta força que aí você faz as outras coisas. Aí você chega atrás do resto. E é isso, assim, seria um momento de extrema aventura. Eu confesso que eu ficaria muito feliz, assim, muito animado de estar no meio não do tiroteio, né, obviamente. Ficaria muito animado de estar no meio da preparação disso aí. Não, no meio da preparação, no meio da articulação de como fazer, sabe? Eu trabalharia com muita intensidade para isso ocorrer. Seria muito legal.